Apresentamos o ESD Online do GRESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos mais uma vez participar desse projeto do GRESG, o ESD. Eu agradeço muito a galera do GRESG de me convidar, é uma honra participar. E hoje o nosso tema é diferentes categorias de mundos habitados e encarnação dos espíritos nesses mundos. Então, eu vou gastar só 2 minutinhos falando de um americano, astrônomo, astrofísico, escritor, cientista planetário. Seu nome é Carl Sagan. Ele é autor de mais de 600 publicações científicas, de mais de 20 livros, e ele tem um programa bacana, um programa Cosmos, que eu adorava assistir. E esse camarada, ele dizia o seguinte, ele é um perseguidor de vida em outros planetas, né? E dizia o seguinte: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício, né? Ele foi professor de Harvard, ele trabalhou na NASA, né? Um cara muito conceituado. Trabalhou na NASA durante a corrida espacial, foi responsável pela equipe que mandou nave para Vênus, que mandou nave para Marte, sempre procurando vida nesses planetas. Agora nós vamos dar um salto, né? Vamos esquecer Carl Sagan, vamos lembrar das palavras de Jesus. Ele fala que há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu já vou teria dito, né? É a casa do meu pai, a casa do nosso pai, é o universo. E Jesus diz que há muitas moradas na casa do nosso pai. Já que a gente citou o Carl Sagan, eu vou dizer aqui, vou lembrar que os cientistas acreditam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias, né? Entre 100 e 200 bilhões, porque com o telescópio Hubble, eles ampliaram aí essa previsão para 200 bilhões de galáxias. E se Deus, a inteligência suprema do universo, ele é o criador, né, de tudo, ele não ia fazer nada que não fosse útil, né? Não faria o menor sentido. Um outro detalhezinho só, e tem muita gente que ainda acredita que o nosso sistema solar, que nós somos os únicos habitantes do universo, né? Acho que todo mundo já viu aquele vídeo que mostra, compara o tamanho dos planetas do nosso sistema solar com o tamanho do nosso Sol, que é muito maior do que os planetas. Mas, em seguida, esse vídeo compara o nosso Sol com um montão de outras estrelas conhecidas, né? Eu anotei algumas aqui: Pollux, Arcturus, Aldebaran, Antares, Betelgeuse. E no final das contas, o nosso Sol é tão menor que ele quase some na comparação dessas estrelas, né? Ele se torna só um pontinho comparando com estrelas imensas, como por exemplo Betelgeuse. Antares são muito maiores do que o nosso Sol. Então o que eu quero dizer? Nosso Sol é uma estrela pequena, né? Esses outros sóis chegam a ter 5.000 vezes o tamanho do nosso Sol. O nosso planeta é um planeta pequeno no nosso sistema solar. Nós não temos motivo nenhum para acreditar que nós somos privilegiados do universo e que fôssemos talvez o único planeta habitado, né? Entre outros trilhões de planetas existentes, conhecidos no universo até hoje. Então, a doutrina espírita nos ensina que todos os astros são habitados. Não necessariamente de uma vida material, mas todos habitados. A nossa ciência, ela limita muito a possibilidade de vida em outros planetas, porque ela considera que para ter vida tem que ter condições semelhantes às nossas. Aqui tem que ter água, tem que ter oxigênio.
A ciência não considera que em outros planetas você pode ter uma condição de vida absolutamente diferente da que temos aqui na Terra, né? Vamos lá. Então, a doutrina espírita ensina para gente que todos os astros são habitados. E Kardec ele faz uma classificação das possibilidades de mundos habitados de acordo com a sua evolução. Então ele apresenta uma classificação com 5 tipos de mundos, que são os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes ou mundos ditosos, né? E os mundos celestes. Kardec não explica para a gente que essa classificação não é absoluta. Né? Se nós quisermos subdividir esses mundos em outras subclasses, né, de mundo, nós vamos poder ter 10, 15, quantos quiser. Mas ele dividiu basicamente em 5 tipos. E nós vamos tratar desses 5 aí. Então fica assim. Os mundos primitivos. O que Kardec e os espíritos, né, trazem para a gente dos mundos primitivos? Prevalece a vida puramente material. A força bruta, a luta pela sobrevivência, nenhum senso moral. Então, nesses mundos, os espíritos apenas eles se habituam com a vida material, eles se habituam, né, a usar um corpo físico. Esse corpo é totalmente destituído de beleza, é força bruta, é só para se brigar com as condições da natureza, com outros animais, para se manter vivo. É uma vida puramente instintiva. Serve para buscar alimentos e segurança, somente. Não tem senso moral. A Terra já passou por essa fase. Estudos arqueológicos mostram para a gente lá os homens das cavernas, os antecessores do homem atual. Corpos muito maiores, muito mais embrutecidos, muito mais fortes e muito menos bonitos, né? Muito mais embrutecidos. Então, dos mundos primitivos, a gente não vai falar muito. Nós vamos nos ater mais aos mundos de provas e expiações. Por quê? É onde nós nos encontramos hoje. Nos mundos de provas e expiações, a inteligência se desenvolve. O homem sai daquele momento de mundo primitivo, começa a desenvolver inventos, explorando as forças da natureza, descobrindo eletricidade, magnetismo, como utilizar as possibilidades que a natureza nos oferece para que a nossa vida se torne mais tecnológica, mais confortável, menos sujeita a muita força bruta, muita força física. Então o homem descobre, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o conhecimento, ele descobre uma série de novas possibilidades para usar a natureza em favor da vida humana. Os seus habitantes, né, do planeta de provas e expiações, eles ainda são portadores de grande imperfeição moral. Nesses mundos já existe a ideia da existência de Deus. O senso moral já se desenvolve nos seus habitantes. Porém, ainda existem nesses planetas, como no nosso, muitos espíritos rebeldes, espíritos que se negam a admitir a existência de Deus, se negam a seguir uma lei de Deus que seria em prol da moral, em prol da honestidade, de não prejudicar o próximo. Então, nesses planetas de provas e expiações, ainda tem muitos seres rebeldes que não aceitam ainda a ideia e a submissão de uma lei maior de um pai, né? No mal, o mal ainda predomina nos mundos de provas e expiações. Os habitantes desses mundos, eles precisam passar pela expiação para aprender as consequências
dos seus atos maus ou mesmo criminosos. Nós, habitantes do planeta Terra, ainda precisamos vivenciar o mal para ter vontade de superá-lo e de superarmos a nós mesmos. Superando as nossas dificuldades, superando as nossas limitações, ainda o nosso egoísmo tão exacerbado, o nosso orgulho, né, a toda prova. Então a gente precisa passar por tudo isso. Ter notícia ou experimentar os efeitos do mal são ótimos professores para nós. Por isso, diz-se que a Terra é um planeta, é uma prisão ou um hospital, né? Porque a maioria de nós, habitantes aqui da Terra, ainda somos espíritos doentes, doentes moralmente, ainda trazendo muitos problemas e por isso experimentando expiação de erros graves, de crimes muitas vezes cometidos no passado. Então, o mundo de provas e expiações oferece ao devedor a oportunidade de se quitar, de se acertar com a lei de Deus. Nesses mundos, seus habitantes ainda lutam não só contra a maldade, né, dos outros, bem como com as inclemências da natureza, né? Então, aqui no mundo de provas e expiações, a gente ainda enfrenta muita dificuldade por conta da violência da natureza, né? É furacão, é terremoto, é raio, ventania, enfim, uma série de coisas que dificultam as nossas vidas e que são causa, muitas vezes, de grandes catástrofes. No planeta de provas e expiações, a gente tem que passar por isso ainda. Todas essas características, as dificuldades que a natureza impõe, as dificuldades que a maldade ainda dos habitantes impõe, ajudam a gente a impulsionar o nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Por fim, vamos fazer uma colocação interessante aqui, que o planeta Terra é um planeta velho de provas e expiações. Era um planeta novinho de provas e expiações quando ainda viviam aqui muitos espíritos primitivos ainda, né? Quando recebemos lá exilados de outros planetas, espíritos jamais desenvolvidos, principalmente no campo intelectual, quando eles vêm habitar a Terra e, através do convívio desses espíritos mais inteligentes, mais com a inteligência, com conhecimento jamais desenvolvido, ele vem e se mistura com os habitantes da Terra. Nós temos o quê? A disseminação desse conhecimento. E assim, esses espíritos vieram ajudar a transformar o planeta Terra de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Então, nesse momento, a Terra era um planeta novinho de provas e expiações. Vamos dizer que isso tenha 6.000, 8.000 anos atrás, 10.000 anos, quando surgiram lá as civilizações, né? A chinesa, a civilização egípcia. Nesse momento, o planeta Terra era um planeta novinho de provas e expiações. Hoje, passados lá 6, 8, 10 mil anos, nós somos um planeta velho de provas e expiações. Nós estamos em plena transição para nos tornarmos um planeta de regeneração. Por isso, muitos dos espíritos que estão hoje encarnados no planeta Terra estão tendo a sua última oportunidade para ver se eles vão permanecer aqui na Terra, no mundo de regeneração, ou se eles vão ser, a inteligência deles vai ser aproveitada para ajudar a desenvolver um outro mundo, seja ele de provas e expiações, seja ele um mundo primitivo, mas enfim, eles vão ser deportados do planeta Terra porque não conseguiram acompanhar um nível mínimo de moralidade, um nível mínimo de espiritualidade suficiente para se manter num planeta de regeneração. Vamos falar então agora
dos mundos de regeneração, né? Nesses mundos, o mal ainda existe, mas não predomina como acontecia no mundo de provas e expiações. Não existem mais expiações. Ainda há provas. Qual é a diferença da prova e da expiação? A prova é uma dificuldade, um desafio solicitado pelo próprio espírito para passar por essa situação, para que essa situação, essa dificuldade, esse desafio, o ajude a impulsionar o seu desenvolvimento. São dificuldades escolhidas pelo espírito. A expiação, ela é imposta. Ela é uma necessidade para um espírito que não conseguiu aprender de outra forma as consequências dos seus atos, então ele precisa vir expiar, ou seja, experimentar o mal que ele causou. Passar pelas consequências que ele obrigou outros irmãos a passar, para que, por intermédio dessa experiência, ele aprenda definitivamente as consequências daquele mal. Uma vez que a gente passe por isso, o que se espera é que se aprenda e que nunca mais se cometa essa mesma falha. É assim que o Pai, na sua imensa bondade, achou de nos impulsionar, achou de nos ensinar, experimentando o mal que nós causamos. É muita sabedoria. Então, os mundos de regeneração, eles são mundos mais tranquilos quando comparados com os mundos de provas e expiações. Mais suaves, não tem tantas intempéries da natureza, né? É mais tranquilo, o clima é mais seguro, é mais ameno. Os seus habitantes, os habitantes do mundo de regeneração, eles têm a oportunidade de aurirem novas forças. Aliás, o Haroldo, ele faz uma colocação muito interessante, né? Ele diz que os habitantes do planeta de regeneração novinho, ele que acabou de sair do momento, né? Ainda está assim vivendo os efeitos da transição no planeta de provas e expiações, eles são como doentes, convalescentes depois de uma cirurgia, né? Então, o Haroldo diz assim que todos os habitantes do planeta do mundo de regeneração andam assim, ó, ai, ui, porque nós estamos vivendo todas as experiências do mundo de provas e expiações. É uma colocação muito interessante, né? Os habitantes do mundo de regeneração, eles ainda se acham sujeitos às leis da matéria, mas já conhecem a lei de Deus e já tentam cumpri-la. Os mundos de regeneração, eles são mundos de transição entre são mundos de transição para os mundos felizes. Então, no mundo de regeneração, a gente já vai viver um período, né, mais tranquilo, menor do que o período de provas e expiações, porque apesar de o mal ainda existir, à medida que o tempo vai passando e os seus habitantes vão se corrigindo, o mal aos poucos vai deixar de existir e assim os habitantes do mundo de regeneração passam a fazer parte do mundo feliz, o mundo ditoso. Vamos falar então agora dos mundos ditosos ou felizes. As relações entre os habitantes dos mundos felizes são sempre amigáveis, né? Não vamos ter o que a gente vê aqui hoje. Pessoas verdadeiramente inimigas, né? Tendo que dividir a experiência terrestre, quando não tem que dividir o mesmo teto, né? Não existe, olha que fato curioso, não existem nos mundos felizes leis penais, pois que não há crime. Então não tem necessidade de leis penais. Não há várias religiões. Todos adoram a um só Deus. Bacana, aqui, que legal. Apenas a superioridade moral
e intelectual estabelece diferença entre os seres. Então, somente a sabedoria, somente a moralidade, a inteligência estabelece diferença entre dois seres. A densidade dos corpos nos mundos felizes é muito leve. Eles se deslocam de forma tranquila, né, volitando sem nenhuma espécie de fadiga. E a forma, ao contrário lá do mundo primitivo, onde a forma não tinha beleza nenhuma, e hoje no mundo de regeneração, a gente já, desculpa, hoje no mundo de provas e expiações, a gente já tem oportunidade de verificar formas humanas belas, outras nem tanto. No mundo feliz ou no mundo ditoso, a forma é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Olha que legal. Doido para chegar lá. A leveza do corpo permite a locomoção rápida, fácil, sem nenhum esforço, sem nenhuma fadiga, sem nenhum cansaço. Todos os habitantes desses mundos são espíritos superiores. Quase não há doenças, né? Não tem necessidade, o corpo é muito etéreo e não tem necessidade mais, né, de doença. E outro detalhe curioso, a infância é muito mais curta do que no que a gente está acostumado aqui no mundo de provas e expiações, né? A infância é muito curtinha porque não tem necessidade daquele esquecimento do passado, não tem necessidade daquele meio que começar do zero, né? De vamos zerar aqui os contadores e vamos começar porque a contagem anterior não estava muito boa, não. Vamos começar de zero para ver o que se faz aqui para recuperar esse espírito. Então, nos mundos superiores, nos mundos felizes ou ditosos, não tem necessidade disso. A infância é bem curtinha. E o tempo de vida é muito mais longo. Não existe. Os corpos não se deterioram, como acontece aqui conosco, né? Os corpos simplesmente se desfazem quando não tem mais utilidade. Muito, muito bacana. E vamos falar finalmente dos mundos celestes. Nos mundos celestes, a comunicação totalmente ocorre por meio de pensamento. Não tem necessidade de linguagem articulada. Existe, se quiser, mas não tem necessidade. Porque quando você se comunica, quando você pensa, a ideia é transmitida de um espírito e é captada pelo outro. Não tem necessidade de língua, porque aqui a gente tem dificuldade, né? Se a gente conversar com alguém aqui da cultura ocidental, um americano, um inglês, e a gente não sabe falar inglês, mal ou bem a gente ainda consegue se comunicar. Idem se for francês, se for espanhol, se a gente não souber falar a língua. Mas, por exemplo, para se comunicar com um espírito, por exemplo, lá do Oriente Médio, é uma dificuldade enorme. Os costumes são diferentes. A gente corre o risco de fazer algum sinal para ele, de ser mal interpretado e arrumar uma confusão danada, né? Então a diferença de cultura aqui é problema sério. A escrita dos mundos árabes é absolutamente ininteligível para nós, de formas que no mundo celeste não tem necessidade nem da linguagem articulada. Basta pensar que o pensamento é captado pelo outro espírito. As ocupações desses mundos são 100% intelectuais. Não existe trabalho braçal, não existe mais nada disso. Nesses mundos existem animais, uns celestes e mais até nos mundos ditosos ou felizes. Existem animais apropriados para fazerem os trabalhos que exigem algum trabalho braçal, né? Que exigem algum esforço, algum esforço. Nesses mundos os animais não são maltratados, eles são muito bem tratados, ele tem a composição física apropriada, que não compete aos espíritos de ordem inteligente, né, fazer nenhum tipo de esforço físico.
Outro detalhe dos mundos celestes: os espíritos não têm mais necessidade de encarnar em corpos físicos. Eles até podem encarnar, no caso de uma missão, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Mas necessidade para a evolução deles não tem nenhuma mais. Já passaram por todas as etapas necessárias. O corpo é fluídico e luminoso. Então, esse é o ponto da encarnação nos diversos mundos diferentes. Então, o que a gente pode perceber, por exemplo, no nosso sistema solar, é que alguns planetas eles têm a superfície gasosa, né? Como é o caso de Júpiter, como é o caso de Saturno. É um mundo muito mais adequado para a moradia de espíritos que têm corpos mais etéreos, mais leves. Num planeta cuja composição é que nem o nosso, rocha, pedra, terra, né? Mais pesado, mais material mesmo, material mais grosseiro, mais duro, é o ideal para nosso tipo de vida, é o que nós precisamos. A gente não teria, com esses corpos físicos, condição de viver num planeta gasoso, né? Mas espíritos mais etéreos podem perfeitamente morar num ambiente assim. E a gente tem dificuldade até de imaginar como é que é isso, né? Porque não está na nossa fase ainda. Estamos caminhando para lá. Nosso planetinha lindo de morrer aqui, em breve deixará de ser um planeta de provas e expiações. Estamos em pleno momento de transição. Estamos na última oportunidade de muitos espíritos e temos que nos conscientizar do seguinte: a gente tem que aproveitar essa encarnação, essa vida para quitar débitos anteriores. Jamais nós podemos nos permitir criar novos débitos nesse momento. Temos que entrar no mundo de regeneração, que nem o Haroldo fala, ai, ui, convalescente, porém firmes. Consciente de que essa é a nossa casa, esse é o ambiente que nós temos condições de frequentar. Muito obrigado a todo o pessoal do GRESG, né, pelo convite e por me permitir fazer parte desse projeto, que eu fico muito honrado. Muito obrigado e boa noite, meus queridos.